bebê, que já é um homem, na mão do bebê que nasceu agora, e eu vou te instruir. Existe Deus, Jesus e o Espírito Santo. A gente, quando aceita Jesus, se batiza, nosso corpo se transforma em templo do Espírito Santo. Então não vai ter como o Espírito Santo habitar num templo que está perdendo ainda para o lado mundano. Então para isso a gente precisa deixar ele invadir, limpar, fazer limpeza. Fazer limpeza, e a limpeza é feita como? Na entrega. Irmão, quanto mais você se entrega, mais o Espírito Santo vai te limpando, e vai te instruindo, e vai te dando caminho para tu seguir. Não tem como a gente aceitar Jesus, querer se batizar e já ficar na igreja: Senhor, me batiza no Espírito Santo, Senhor, me batiza no Espírito Santo. E aí que tu se enche, tu adora, tu se enche, aí tu sai lá fora, tu esvazia todo o que tu encheu. Aí o vaso quebrado vai esvaziando todo, aquela unção que derramou durante esse domingo, aí chega lá fora, tu derrama toda, aí tu fica lá fora, porque eu não fui batizado. Aí o Espírito Santo vem: filho, mas olha essas condutas que você anda tomando, olha essas escolhas, olha o que você anda falando, olha o exemplo que você anda dando do cristão, que não é um exemplo real de Cristo. Então vamos primeiro aprender, vamos primeiro nos construir para poder vir o batismo com o Espírito Santo. Tem pessoas que eu já vi, e eu inclusive fui que eu me batizei com o Espírito Santo no dia que eu ia me batizar nas águas. A gente estava em uma reunião com o pastor, todo mundo, e aí o pastor falou assim: filho, ora pelo irmão do lado. E eu orei pelo irmão do lado. Não lembro que eu falei pelo irmão do lado, mas eu sei que a esposa dele estava no local, e a esposa dele falou que eu revelei coisas dele que ninguém na igreja sabia, mas eu não revelei para envergonhar, para crescer. E hoje em dia, glória a Deus, esse homem continua no caminho com o Espírito Santo, com Cristo. Então a gente tem pessoas que é batizada com o Espírito antes de batizar das águas. Mas por quê? Porque quando ela aceitou Cristo, ela soube: eu aceitei Cristo para estar correto, para não andar brincando com Cristo. Eu não venho para a igreja, eu não aceito Cristo para ficar brincando. Hoje é culto, eu vou sentar, eu vou ser cristão, aleluia, glória a Deus, aleluia. E amanhã no meu trabalho eu vou rir de piadas que é de duplo sentido. Amanhã no meu trabalho eu vou fazer fofoca que não convém com o meu exemplo de cristão. Então, para isso que o Espírito Santo serve, para nos ensinar. Mas para isso a gente precisa querer aprender também. Amém? Amém. Como é que eu me encho com o Espírito Santo? Efésios 5, 19 ao 20. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando louvor de adoração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que não se enche. Só não se enche quem é quem andar vazio de verdade. Só quem quer andar vazio que não se enche. Então a Bíblia fala: não é você se encher com músicas mundanas, é você se encher com músicas que exaltam o teu Deus, com música que levante o teu Deus, com música que adore o teu Deus. A gente vem para o culto na hora do louvor, é hora de adoração, não é hora de sermos adorados, é hora de entregar toda a nossa adoração ao Senhor, para Ele poder ser adorado, porque o Senhor ele tem que ser adorado constantemente. Não é hoje comigo e eu fico de segunda a sábado sem adorar. Não, é constantemente. É no trabalho cantando louvor, é em casa ouvindo louvor, é constantemente. Não adianta eu ser um cristão, eu Glauber ser cristão, e quando o Senhor me der uma bênção, e eu vou lá na rede social postar a bênção que o Senhor me deu, e eu vou dar lá no fundo musical do sertanejo, de um rap, de um pagode, de um funk, seja lá o que for. Na hora que o Senhor me dá bênção, na hora que eu tenho que adorar, eu vou adorar cantores mundanos, que não me dá nada, que não me abençoa, não pega na minha mão, não sara minhas feridas. Irmão, eu fico assim de boca aberta, mas eu vejo, não na nossa igreja, mas outros irmãos que eu tenho em Cristo, toda bênção é uma música mundana. Eu fico falando assim: será que eu sou muito religioso? Ou será que eu estou sério? Será que eu estou puxando muito para a religião e não estou amando, ou estou sendo sério? Irmão, o amor de Cristo não é apenas a gente passar a mão na cabeça e falar que você é bonito e bonita, não. O amor de Cristo fala assim: ó, tá errado, irmão. Se conserve, tá errado. Oh, Jesus. Quer envergonhar? Envergonha você sozinho, meu irmão. Ao Senhor, não. Você tá errado, irmão. Não é assim, não é desse jeito, não é assim que você vai. Esse é o amor de Cristo. O amor de Cristo é essa palavra: Jesus te ama, Jesus te ama. Isso todo mundo está cansado de saber. Se eu for no boutique, ele fala assim: meu irmão, me fala a palavra de Cristo aí, Jesus me ama. Ele sabe. Mas a gente precisa também falar que o amor de Cristo não é só as coisas que vai passar na cabeça.
Santo? É ser cheio do Espírito Santo, é ser cheio de Deus. Como é que eu vou saber se eu sou cheio do Espírito Santo? Só tem um lugar, o teu secreto, quando está tu sozinho. O que é que tu anda fazendo? Tu anda se enchendo do Espírito Santo? Ou tu se anda se enchendo das fofocas das redes sociais? Ou tu se anda se enchendo de fofoca de um, de outro, de palavras corpo, de atitudes incorretas? Como é que tu se enche do teu secreto? O que é que tu dá valor ao teu secreto? Ao Espírito Santo ou às coisas mundanas que passam em volta de você? Se você não sabe, irmão, isso aqui vai acabar. Isso aqui é uma passagem. Ninguém aqui tem moradia fixa. Amém? Amém. Ninguém tem moradia fixa. Nossa moradia fixa é na glória. Aleluia. Mas para agora a gente tem que estar com o corpo glorificado. Aleluia. A gente tem que ser cheio do Espírito Santo. Então, eu quero ser muito batizado no Espírito Santo. Como eu já fui antes de ser batizado nas águas. Mas eu quero mais do Espírito Santo. Então eu procuro buscar mais do Espírito Santo. Para poder ter mais dele, saber mais o que fazer, saber me entregar mais ainda. Para quando a gente se encher, começar a dar os frutos do Espírito Santo. Tem pessoas que é cheio de fruto do Espírito Santo e às vezes acham que não está nem batizado. Mas é cheio do fruto. Quais são os frutos do Espírito Santo? Amor, alegria, paz, paciência. Amabilidade. Amabilidade eu fui buscar no dicionário. É amar o próximo, é ser paciente. É praticamente tudo em uma palavra. Bondade, fidelidade, ser fiel ao teu Pai, ser fiel ao teu Espírito Santo, ser fiel a Deus. É quem está nas horas mais ruins da tua vida, irmão. Eu vou falar para os casados. Às vezes nem a tua mulher está do lado, mas o Espírito Santo está ali contigo, meu filho, e forte. Tem batalha que não adianta chamar o marido ou chamar a esposa, é tua. E só quem pode ganhar contigo é quem? O Espírito Santo. Aleluia. Então você tem que se encher do Espírito Santo. Mas na hora da batalha, tu não ficar perdido. Senhor, mas eu aqui, Senhor, eu aqui. Aí você fala assim, mas filho, quantas oportunidades teve de se encher e tu só se esvaziou? Não adianta você pedir, Senhor, desce teu fogo, Senhor, desce teu fogo. E o Senhor está assim, ó, meu irmão, eu estou com cachoeira de fogo, de lava para descer. Mas cadê a lenha para queimar? Oh Deus. Cadê a carne para me queimar? Cadê a lenha? E os anjos ficam assim, Senhor, joga do jogo. E Deus fala assim, não estou vendo lenha para queimar. Para que eu vou mandar fogo se não tem lenha? Para que eu vou mandar unção se não tem vaso para me encher? Os vasos tudo quebrado, furado? Não, segura aí, deixa pedir. Quando ele sentar e ver que ele precisa primeiro me buscar, para depois pedir que venha do céu, aí acho que é diferente. Porque primeiro te busca o que vem do alto, para que o alto desça do que tem no alto. Aleluia. Mas não tem como o alto descer do alto se aqui te busca só o que está embaixo, que é o terreno. Oh Busca Deus. só o terreno, busca só o terreno. Aí quando a dificuldade vem, aí a gente corre, Senhor, oh Jesus, oh Jesus. Aí sabe o que acontece? Satanás vai vir assim, ó, eu vou tirar essa dificuldade para ele achar que é Deus que está dando, para ele mostrar que é o dele. É isso que Satanás faz, eu vou tirar a dificuldade. Não, filho, calma aí, tirei. Agora, ó, achando que foi Deus, mas não foi. Mas ele vai continuar no pecado, porque ele sabe que toda hora que ele pegar, ele vai vir correndo, pedindo, e eu vou estar ali para tirar, e ele vai continuar pegando. Então ele vai ser um pecador sempre. Mas a gente tem que ter olhar o espiritual, que nem tudo que vem de bom, de maravilhas ao nosso olhar, está vindo do alto. Porque Deus também manda para a gente aprender, para a gente cativar o erro e cativar nossas consequências. Então, para a gente poder ter o fruto do Espírito Santo, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque em Mateus 7,19 ele fala a seguinte palavra: toda árvore que não produz fruto é o que? Cortada e lançada ao fogo. Então não adianta a gente pedir, a nossa árvore não produziu fruto, vai ser cortada ao fogo. Amém, irmão? Amém, Jesus. Então, meu irmão, precisamos se encher do Espírito Santo para ser batizado no Espírito Santo. Não adianta a gente querer ser batizado no Espírito Santo e a gente não se encher do Espírito Santo. Não adianta eu querer fazer uma faculdade de medicina, passei, sou doutor, e na hora da experiência eu não procuro fazer, eu não procuro, eu deixo de lado. Não adianta eu fazer faculdade, vou trazer para o nosso lado agora a igreja, uma faculdade de ser teólogo, ser conhecedor, ser o cara dos caras da Bíblia, abrir tudo, ler tudo na cabeça, tal e tal, mas na hora da prática, o que é que eu faço? Eu sento minha bundinha na cadeira e cada um com o seu, eu estou aqui, ó. Para que eu vou perder tempo fazendo isso? Para encher minha parede de tipo disso, daquilo. Nossa, eu sou o cara, eu sou meu pastor para mim está lá embaixo, eu sou mais do que um pastor, tanto título que eu tenho, eu sou demais, eu sou fera na Bíblia, eu sou isso, aquilo. Amém. Mas quando chegar o grande dia, ele vai olhar para tu e falar assim, ó,
se afaste de mim porque eu não te conheço. Meu Deus. Aí tu vai pegar todos aqueles tiros da parede toda, aí tu vai lá no caminhão e fala assim, ó, tem uma paredinha para me colocar aqui? É porque lá não tem lugar não, tem que colocar aqui, porque eu me enchi muito de título e esqueci de encher do Espírito Santo. Aí ó, preguei muito título na parede, tá sem parede lá em casa, deixa eu botar aqui no inferno esse título aqui, deixa. Então pra quê, irmão? Se enche de título sim, de sabedoria, de conhecimento, mas pratique, não só aqui dentro da igreja, principalmente lá fora. Aqui todos nós sabemos da verdade, em nome de Jesus, mas lá fora está cheio que precisa saber da verdade. Então se encher com o Espírito Santo é tu passar a verdade, se encher com o Espírito Santo é tu pregar a verdade, é tu encher tua parede de título, mas a tua parede não está tão cheia quanto tu está do Espírito Santo. Isso é o que Deus quer da gente, se encher do Espírito Santo. Então para sermos batizados no Espírito Santo, precisamos se encher do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Eu vou ler novamente um versículo que minha esposa leu quando ela estava começando, que é muito forte esse versículo, é muito forte, muito forte. Chegando um dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Viram que pareciam línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Deixa eu fazer uma pergunta: esse homem estava reunido aqui fazendo o quê? Churrasco, ouvindo um sertanejo, um pagode, estava falando mal da vida dos outros, ou estava fazendo uma piada duplo sentido? Eu creio em nome de Jesus que ele estava aqui procurando o Espírito Santo. Eles estavam se enchendo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo falou assim, ó, agora sim, agora eu vou lá. Pegou todos. Aí quem estava de fora viu o quê? Um monte de bêbado, maluco, doido. E um monte de gente fala línguas de outros países, ouvindo aqueles outros na própria língua deles. Então assim, quando o Senhor ele desce com o Espírito Santo, quando ele te batiza no Espírito Santo, meu irmão, é porque tu está procurando o Espírito Santo, se encher do Espírito Santo. Então eu volto a te perguntar, meus irmãos, do que vocês estão se enchendo no secreto de vocês? Deus te vê no secreto, mas Ele te exalta em público. Quer ser exaltado, meu irmão? Se encha do secreto. Quer ser exaltado em público? Procure Deus no secreto. Procure só Deus na hora da pessoas ao redor. Não, procure no teu secreto, lá onde Ele te vê. Ele te vê e no teu público Ele te exalta de uma maneira que o teu coleguinha fala assim, mas essa daí eu não vejo fazer nada. É porque a gente não procura saber o que faz no secreto. Muitas das pessoas que hoje vêm para a igreja e sentam, devem ser pessoas que no secreto rasgam o coração. Pessoas que no secreto botam o joelho no chão e ficam ali horas clamando, horas clamando. Tem pessoas, irmão, quando pensa em descer o joelho no chão, o Espírito Santo já vem, já começa a falar, já começa a manifestar, porque a entrega é demais. A entrega, a procura é demais. Só que tem pessoas que não, por quê? Porque não procuram tanto do Espírito Santo. Então, irmãos, o que podemos aprender? Para sermos batizados no Espírito Santo, precisamos também se encher do Espírito Santo. Amém?